Após o Corinthians chegar ao sexto jogo consecutivo sem vitória, o treinador Dorival Júnior foi questionado sobre possibilidade de demissão. Ele garantiu estar tranquilo, mas também que sabe o caminho de casa. Goleiro João Paulo pode ter decidido não jogar no Corinthians e o Timão conheceu os adversários da fase de grupos da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. É um oferecimento do Super App da Gringo. Você já conhece o Super App da Gringo? Não! Lá você resolve IPVA, consulta multas Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito prática, um aplicativo muito fácil de usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo, você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito, com total segurança financeira. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Libertadores da América. Na noite da quinta-feira, 19 de março, começou, teoricamente, a Libertadores da América para o nosso timão. Na noite da última quinta-feira, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Nesse ano de 2026, escapamos da pré-Libertadores devido ao título da Copa do Brasil do ano passado, caímos direto na fase de grupos da competição. E como eu disse, na noite da quinta-feira aconteceu o sorteio e ficamos conhecendo os nossos adversários da primeira fase da competição. E vou falar uma coisa para vocês, o grupo do nosso timão não ficou nada fácil. Muitos de repente podem imaginar, mas sabemos que Libertadores é difícil. Vamos lá. Corinthians está no grupo E da competição e teremos como adversários Peñarol do Uruguai, o Santa Fé da Colômbia e a equipe do Platense da Argentina. Lembrando que a Libertadores da América é uma competição em que você joga em casa e também fora de casa nessa primeira fase e os dois melhores classificados de cada grupo avançam para a próxima fase. Então, Corinthians conheceu os adversários. A primeira rodada da competição está marcada para os dias 7 a 9 de abril. A minha opinião quanto ao grupo do Corinthians na Libertadores é a seguinte. Vamos lá, temos um argentino, um colombiano e um uruguaio. Peñarol do Uruguai, uma equipe com muita tradição. O Santa Fé da Colômbia, uma equipe que vem crescendo e muito nos últimos anos. E o Platense, uma equipe argentina, sabemos o quanto é difícil jogar contra equipes argentinas. A minha análise desse grupo é a seguinte, não é um grupo fácil. Mas analisando o Corinthians, por exemplo, falando do nosso timão, o Corinthians é favorito no grupo para passar na primeira colocação. Claro, analisando teoricamente. Ao meu ponto de vista, é um grupo totalmente classificável para o Corinthians. Claro, Libertadores dependem muitas coisas. De repente, por exemplo, você acaba perdendo 2 ou 3 jogadores importantes, as coisas acabam se complicando, mas na minha visão é um grupo para o Corinthians classificar. Não é fácil, absolutamente que Libertadores nunca é fácil, sempre tem que ter o máximo de concentração possível, mas é como eu disse, para mim, timão favorito do grupo. E agora vamos falar sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após mais um jogo do Corinthians sem vencer nessa temporada 2026. O Corinthians foi até Chapecó, na Arena Condá, na quinta-feira, 19 de março, para enfrentar a equipe da Chapecoense, jogo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma pressão muito grande. Corinthians estava a 5 jogos sem vitória,
e agora chegamos a 6 jogos sem vencer. Por quê? Ficamos no 0-0 contra a equipe da Chapecoense, um jogo em que o Dorival decidiu poupar alguns jogadores. Dorival que vive um momento de pressão no seu cargo no Corinthians e mais uma vez ele foi questionado sobre a possibilidade de ser demitido devido a essa sequência ruim. O Dorival aparentou estar extremamente incomodado com a situação e disse as seguintes palavras: fala com a diretoria do clube, estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria achar conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa, estou muito tranquilo, estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi no ano passado. As cobranças foram iguais ao ano passado, no final comemoraram. O importante é como a gente finaliza e não como inicia os campeonatos. Isso é fundamental. Se acreditarem, os resultados vão acontecer. Não sou bobo, sei como fazer e como chegar. Já mostrei em algumas oportunidades que eu sei como chegar em finais de competições. Então, palavras do treinador Dorival Júnior após mais um jogo sem vitória do Timão no Campeonato Brasileiro. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: eu acho que as primeiras perguntas que vêm nas nossas mentes são: será que o Dorival está defasado no cargo? Será que o Dorival está pedindo para ser demitido? Porque o Dorival toma algumas decisões questionáveis. Tivemos informações, por exemplo, pelo fato do Dorival poupar nesse jogo contra a Chapecoense. Isso acabou não agradando boa parte da diretoria. Na verdade, o Dorival ele já não vem agradando boa parte da diretoria há um bom tempo. Mais precisamente, as coisas acabaram piorando depois das declarações dele em relação ao André, quando o Corinthians foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. E naquela ocasião o Dorival estava certíssimo. Há algum tempo eu estou falando para vocês que o risco de demissão do Dorival não são somente os resultados ruins, e sim as declarações dele. Muitos próximos ao Osmar, os que mandam realmente no Corinthians, estão incomodados com o Dorival. O que segura hoje o Dorival no cargo é a multa, pelo que se fala. Então, eu acredito que, por exemplo, o jogo contra o Flamengo será determinante para o nível da pressão do Dorival. Exemplo, em caso de vitória, as coisas vão se acalmar. Agora, se a vitória não acontecer, sinceramente, a situação ficará cada vez mais insustentável. É culpa só do Dorival? Absolutamente que não. Vejam o nosso presidente, preocupação dele hoje. Derrubar um adversário político e ter condições de concorrer à eleição no final do ano. Então é um Corinthians sem comando. O Dorival, quanto mais o tempo passa, vai ficando esquisito. Eu particularmente não gosto quando o treinador fala dessa forma. Então, sinceramente, parece que o Dorival já está me passando a sensação de estar pedindo para ser demitido. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o goleiro João Paulo. Tem informação que garante que ele tomou uma decisão sobre ter a intenção de vir ou não para o nosso Corinthians. O Corinthians está no mercado em busca de um goleiro. Temos ainda alguns dias dessa janela de transferências adicional. Lembrando que a janela principal fechou no dia 3 de março, mas no dia 4 de março a CBF acabou criando uma janela adicional que permite se contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Essa janela abriu no dia 4 de março e vai até o dia 27, ou seja, ainda tem uma semana para se buscar reforço. O Corinthians ainda busca alguns nomes, sabemos que de uma forma discreta, e uma das posições que o Dorival quer é um goleiro para ser reserva do Paredão Hugo Souza. Alguns nomes surgiram: o Bruno Bertinato, o Sérgio Romero, goleiro argentino. O Corinthians tinha um acordo com o João Ricardo do Fortaleza, mas ele foi reprovado nos exames médicos. Um nome que também surgiu nos últimos dias é o goleiro João Paulo, que pertence ao Santos, mas está emprestado à equipe do Bahia. Corinthians tendo a intenção, inclusive com informação que chegou a procurar os representantes do João Paulo, mas não fez proposta para a equipe do Santos. E temos uma informação que
distancia o João Paulo do Corinthians. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o João Paulo decidiu que não quer jogar no Corinthians. Ele não tem a intenção de negociar com o Corinthians e o motivo é a equipe do Santos. Segundo o Nicola, o João Paulo trata como se de repente ele viesse para o Corinthians, ele que foi formado na equipe do Santos, de uma certa forma ele estaria traindo o clube ao qual ele foi lançado ao futebol. Então, pelas informações do Nicola, o João Paulo não será jogador do Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação do Jorge Nicola é a seguinte, vou ser sincero com vocês, eu particularmente analiso isso um tanto quanto estranho, porque o João Paulo já deixou a equipe do Santos, porque ele perdeu a titularidade, hoje o titular é o Gabriel Brazão, parece que o Santos não tem mais a intenção do retorno do João Paulo, claro que no futebol as coisas podem mudar, o João Paulo é formado no Santos, ele fez a base na equipe do Santos, mas eu particularmente acho isso um tanto quanto estranho, mas absolutamente que eu respeito a informação. Eu particularmente acho que o nome do João Paulo seria interessante, mas não de repente imaginando para ser um substituto do Hugo Souza, se de repente ele fosse embora. Eu particularmente acho que o Corinthians deveria ir atrás de um goleiro que esteja em uma fase melhor. E eu, particularmente, gosto que o Corinthians sempre tenha goleiros ali acima de 1,94 m, 1,95 m de altura. O João Paulo, se eu não me engano, ele não tem nem 1,90 m. Enfim, é um bom goleiro, mas, sinceramente, tendo ali Felipe Longo, Cauê, no final das contas, eu acho que acaba ficando no mesmo nível. Seria um nome interessante se viesse por valores baixos e tudo mais. Para mim, sinceramente, me surpreende essa informação, além de eu achar estranho, seria uma decisão surpreendente do goleiro João Paulo. João Paulo teria tomado uma decisão surpreendente, porque no futebol, claro, tem a questão do profissionalismo. São poucos jogadores que tomam decisões assim, ainda mais quando de repente o profissional tem a oportunidade de vir para o Corinthians, mas é aquela questão, respeita a informação. Vamos aguardar, de repente vai que nos próximos dias alguma coisa muda. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!